Um. Boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026 e nós vamos dar início às oficinas sobre o uso de inteligência artificial na escrita acadêmica, partindo de um projeto que foi aprovado no programa PIBEX, que é um programa da Universidade Estadual do Maranhão. Eu sou a professora Claudiane Diniz, trabalho no curso de letras do campo de Itapecuru-Mirim. A minha formação é toda voltada para tecnologia e linguística. Sou professora de leitura e produção textual, então tenho uma vasta experiência na escrita de textos acadêmicos, e agora, com essa entrada da inteligência artificial no ambiente acadêmico, novas reflexões, novos caminhos são necessários para que tanto o professor que avalia textos produzidos pelos alunos, quanto os alunos que têm essa ferramenta à sua disposição para trabalhar durante o seu percurso acadêmico, tenha à disposição que é a inteligência artificial. A gente sabe que a inteligência artificial se popularizou em 2021 com a liberação do ChatGPT para a massa, para o público, e graças a isso, os impactos que ela tem causado na sociedade, em especial ao ambiente acadêmico, tem desencadeado novas necessidades de reflexão, de limites, de possibilidades. Então, pensando nisso, nós propusemos o curso Como Utilizar a Inteligência Artificial na Escrita Acadêmica. Para desenvolver esse projeto, nós precisamos de parceiros. E aí eu convido aqui a minha parceira a se apresentar, que vai fazer com que vocês vivenciem essa oficina com maior profundidade. A palavra é toda sua, minha querida. Boa tarde, gente. É com muita alegria que nós recebemos vocês para a nossa primeira oficina, né, dentro do projeto de extensão sobre IA na escrita acadêmica, né. Me chamo Mayara Kelly Gama, sou graduanda do curso de letras no campus de Itapecuru-Mirim, Universidade Estadual do Maranhão. Sou bolsista da professora Claudiane Diniz, né, nesse projeto, nessa iniciação científica, cujo é intitulada como que nós podemos usar a inteligência artificial generativa na escrita acadêmica de forma ética. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje na nossa oficina. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que agregue, que some de alguma maneira na jornada acadêmica de vocês. Como a Mayara falou, esse projeto ele tem um outro nome, né, que é o uso ético da inteligência artificial a partir da inteligência artificial generativa para a escrita de textos acadêmicos, mas a oficina que nós vamos propor hoje tem esse título que nós colocamos, que é muito mais condensado. No decorrer da nossa formação, nós vamos disponibilizar um link, que é um link de formulário, em que vocês vão colocar os dados de vocês e terão direito a certificado. E também nesse link a gente faz uma avaliação sobre o que vocês esperavam da oficina e como nós podemos melhorar para as próximas edições. E aí, logo de cara, eu queria tirar as ilusões de vocês, tipo, é uma oficina de iniciante, não é uma oficina avançada. Então, se você está esperando encontrar o Santo Graal, se você está esperando encontrar a Pedra Filosofal, essa oficina não é para você. É uma oficina que vai trazer muitas respostas, nós acreditamos, nós lutamos para apresentar as respostas para vocês, mas ela não é uma oficina que vai trazer todas as respostas, porque nós estamos no início do projeto, então é fundamental que vocês entendam que nós estamos ainda caminhando, dando os primeiros passos em relação a esse conteúdo, que apesar de ser novo, já tem muito material sendo produzido. Então, a gente agradece mais uma vez a participação de todos vocês, vai ter a lista com o formulário, todo mundo vai ter direito ao certificado, e se vocês quiserem colocar comentários, perguntas e qualquer sugestão no próprio chat, é uma oficina que nós direcionamos, mas não significa que nós somos donos absolutos, que vocês não têm direito de participação. Posso iniciar, professora? Bom, gente, como a professora acabou de dizer, em alguns momentos nós teremos aqui, nós gostaríamos de ter a colaboração, a participação de vocês, e eu inicio aqui a nossa apresentação, a apresentação da nossa oficina, com o seguinte questionamento para vocês. A inteligência artificial, vocês consideram ela uma ameaça à escrita acadêmica,
algo que pode afetar negativamente a escrita acadêmica comum que a gente conhece antes de toda essa popularização da inteligência artificial, ou ela pode ser considerada uma aliada à escrita acadêmica. Eu gostaria que vocês colocassem aí uma resposta bem breve no chat, para que eu pudesse ler algumas de repente, tá? Muito bem. Gostaria que vocês se manifestassem de algum modo, pode ser uma resposta breve, para a gente conseguir interagir e eu saber também o que vocês pensam a respeito dessa ferramenta. Nós temos aqui uma resposta já da Nayara Juliana. Obrigada pela sua resposta, Nayara. Ela diz o seguinte, que ela considera uma aliada, mas é necessário saber como utilizar. Exatamente, Nayara, e é para isso que nós estamos aqui. A Diana disse o seguinte, aliada, mas temos que nos policiar para não ficar dependente. Exatamente. Muito boa sua resposta. Professora Claudiene, enquanto os demais colocam aí as suas respostas, você vai colocar o vídeo, por gentileza. Segunda-feira, eu estava assistindo o Jornal Nacional e eles falaram sobre o uso da inteligência artificial na educação. E aí, como é um trecho bem curto, eu vou trazer a reportagem na íntegra do que foi exibido segunda-feira, ou seja, 2 dias atrás. É uma notícia bem nova, então eu queria que vocês vissem o que as mídias estão vinculando sobre o uso da inteligência artificial dentro das universidades e das escolas. E aí isso serve para mim como autora, serve para mim como professora, e também serve para os alunos que eu vou ter que lidar, no meu caso, o curso de letras, a gente trabalha com licenciatura, como me avisem que ontem a gente estava testando e travou, e aí eu mudo essa necessidade da conexão. Uma comissão do Conselho Nacional de Educação está preparando regras para o uso da inteligência artificial por professores, escolas e universidades. A intenção é votar o texto no mês que vem. Maria Clara usa a inteligência artificial como um reforço às aulas. Normalmente, eu uso para corrigir algumas coisas. Às vezes, quando a tarefa é meio difícil e tal, aí eu uso para dar aquela pesquisada, olhar. A inteligência artificial pode nos ajudar muito nesse sentido, com planejamentos, com resumo de textos, com a produção de material. E a gente tem que direcionar esse trabalho de uma maneira muito responsável. E aí a gente precisa de um apoio legal para trabalhar isso. Na falta de uma regra definida, algumas instituições de ensino estão proibindo o uso da inteligência artificial. Outras liberando para a produção de textos, pesquisas. Essa inovação tecnológica no processo pedagógico exige responsabilidade, transparência, limites. O tema vem sendo debatido há 1 ano e meio por educadores e especialistas em tecnologia, em busca de um caminho para o uso adequado da ferramenta. O texto que regulamenta a IA nas escolas e universidades deverá ser votado dia 16 de março pela comissão que trata do assunto no Conselho Nacional de Educação. Segundo o relatório, será permitido o uso da inteligência artificial como um recurso didático e de apoio à aprendizagem, mas com supervisão de profissionais de educação. A inteligência artificial poderá ser usada por professores e deverá estar no currículo dos alunos do ensino superior. Em correções de avaliações objetivas de múltipla escolha, certo ou errado, mas é proibido usar a IA para corrigir de forma automatizada avaliações dissertativas, como redações ou formativas, aquelas que avaliam o processo de aprendizagem. O uso será permitido também
para apoio à produção de materiais didáticos, como traduções e produção de recursos digitais, sempre com a supervisão de professores. O texto prevê que o professor precisa identificar de forma clara e acessível quando usar um material pedagógico produzido por IA. Ou seja, esse conteúdo não pode ser apresentado como se tivesse sido produzido por um humano. Depois de aprovado, o texto ainda vai passar por uma consulta pública. Os professores são fundamentais no processo. Ele precisa conhecer o que está por trás da inteligência artificial, a questão dos algoritmos que mobilizam as principais ferramentas usadas hoje, mas mais do que conhecer a teoria, porque ele não necessariamente não vai ser um técnico em inteligência artificial, ele precisa saber como aplicar num contexto pedagógico, num contexto com estudantes. Portanto, a parte prática da aprendizagem da IA nas licenciaturas vai ser tão importante quanto a parte teórica. Esse foi o material produzido pelo Jornal Nacional, vinculado agora à segunda-feira. Eu vou parar essa projeção aqui e eu vou destacar alguns pontos da matéria que eu acho super importantes. Primeiro, ele diz que o professor ele pode utilizar como recurso didático. Ok. Ele diz que pode ser usado como apoio. Ok. Ele diz que pode ser utilizado na correção de avaliações objetivas. E essas dicas são muito voltadas para o professor. Mas se que o professor ele pode utilizar essa inteligência artificial como apoio, eu, como aluno, também vou trazer esse posicionamento para mim. Eu posso utilizar como apoio. Se o professor pode usar como recurso didático, o aluno pode utilizar como recurso pedagógico. E aí a gente deixa claro que tem suas limitações, mas o uso da inteligência artificial não será proibido de acordo com o Conselho Nacional de Educação. Então, se alguma instituição vier radicalizar a proibição, a gente sabe que está sendo votado um projeto de lei que permite o uso dentro desses limites. Era isso que eu queria deixar claro a partir dessa reportagem que foi vinculada à segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Agora a palavra é toda tua, Maiara, eu vou ficar mais na minha. Teu microfone está desligado, meu bem. Obrigada por avisar. Muito obrigada pela explanação do vídeo, professora. Temos mais uma resposta aqui sobre o questionamento, que é do Maurício Silva, e ele disse o seguinte: a depender do uso, pode ser tanto uma aliada quanto uma ameaça. E é justamente isso que nós vamos explanar hoje, né? Que a depender de como você vai utilizar essa ferramenta, ela vai te apoiar nas suas produções acadêmicas, mas ela também, se usada de forma incorreta, né, de forma inconsciente, de forma que você não respeite a sua postura de pesquisador e autor do seu trabalho, ela pode ser aí uma grande ameaça. Bom, gente, para começar aqui, eu vou fazer uma pequena explanação do que é que nós objetivamos apresentar hoje aqui para vocês na nossa oficina. Os objetivos da nossa oficina incluem o quê? Refletir sobre o que é a inteligência artificial generativa. Quando se fala inteligência artificial, se fala inteligência artificial, né? Pouco se fala desse nomezinho generativa. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é focando nela, né? Quais são os riscos de utilizar a inteligência artificial generativa nos seus trabalhos, como utilizá-la de forma ética, e como manter a autoria e a originalidade a partir do momento em que você utiliza ela para desenvolver os seus trabalhos. Sobre o projeto de extensão, como já mencionado anteriormente pela professora Claudiene, e também mencionei que eu sou bolsista do projeto intitulado Inteligência Artificial Generativa na Escrita Acadêmica, capacitação de alunos para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa, da IAG, em trabalhos acadêmicos, né? E a gente
reduziu esse nomezinho aí para não intitular a oficina, né, que é o uso da IA na escrita acadêmica. Qual que é o objetivo geral do nosso projeto de extensão? Capacitar alunos de cursos de graduação, independente do que seja. Acredito que aqui tem uma galera aí da Letras, né, do campus de Itapecuru-Mirim, mas também outras pessoas de outros cursos, talvez alguém de público externo. Então, capacitar, né, alunos, independente do seu curso. A gente está aqui especialmente da UEMA, mas independente, tá? Para o uso da inteligência artificial generativa como uma ferramenta na produção de textos acadêmicos, com foco na construção da autoria responsável, na prevenção do plágio e na qualificação dos processos de escrita acadêmica. Sobre o projeto de extensão, ele faz parte, né, do Programa Institucional de Bolsa de Extensão, o PIBEX, do qual eu sou bolsista, e dentro desse projeto de extensão, gente, foi desenvolvido, aí na foto vocês conseguem identificar, vocês conseguem visualizar uma imagem, né, que é a capa de um e-book que ele foi desenvolvido por mim, né, sob a orientação da professora Claudiane Diniz. Foi desenvolvido um guia, cujo nome é Guia Prático, Uso Ético da Inteligência Artificial em Trabalhos Acadêmicos. Então, ele foi desenvolvido dentro do projeto, né, ainda está no início ali, né, foi desenvolvido com o objetivo de realmente funcionar como um manual para vocês, estudantes de graduação, até mesmo professores, para fazer um uso ético, um uso correto da inteligência artificial. Como eu mencionei, ele foi desenvolvido dentro do projeto, pensado para vocês, estudantes, né? Eu também, porque ainda sou graduanda, e professores, e nele tem as orientações práticas e aplicáveis, né? Estratégias e orientações daquilo que vocês podem e não podem fazer, para guiá-los aí ao uso ético da inteligência artificial generativa na escrita acadêmica. Bom, gente, e a gente inicia não, né? Nós continuamos aqui e nós vamos entender o que de fato é a inteligência artificial generativa. Como eu disse para vocês, a gente conhece muito por nome de IA, inteligência artificial. Mas há uma diferença entre a inteligência artificial tradicional e a inteligência artificial generativa. Generativa porque ela gera algo. Generativa porque ela produz textos, ela produz imagens, e entre outros conteúdos, vídeos, e enfim. E como é que ela funciona? Ela funciona baseada em grandes volumes de dados, ou seja, tudo que é produzido pela inteligência artificial generativa é como se fosse uma reelaboração de algo que já é existente, ou seja, ela é treinada para criar um conteúdo inédito de algo que já existe. Vocês conseguiram entender isso? Então, vamos lá. Já existem estudos, inúmeros estudos relacionados à educação inclusiva, por exemplo. Então, a inteligência artificial, ela vai reelaborar tudo que já existe, né, em um novo texto. E vai gerar também essas respostas personalizadas para vocês. Então, é um texto original, né? Ela vai criar um novo texto baseado naquilo de dados já existentes. Ela é treinada para isso. Enquanto a inteligência artificial tradicional, ela executa tarefas específicas. Um exemplo disso é, por exemplo, acredito que aqui tem uma galera que consome o stream Netflix, né? E lá, se você gosta de assistir dorama, você vai ver que eles recomendam conteúdos parecidos com o dorama, né? Outros doramas. Isso é a inteligência artificial tradicional embutida ali naquele stream, né? Assim como também funciona no Google Maps e entre outros aplicativos de vendas, e enfim, todos eles, acredito, né, que hoje em dia tem a inteligência artificial para executar essas tarefas específicas, funcionando ali quase como um algoritmo, né, que vai te recomendar aquilo que você mais demonstrou interesse. Então, a inteligência artificial tradicional, ela é basicamente isso, enquanto a generativa, que é o que nós estamos tratando hoje, ela vai criar conteúdos que são originais, ela vai elaborar conteúdos pré-existentes.
Mas a gente precisa se atentar para uma coisa. Ela vai gerar um novo conteúdo para nós, independente do assunto, independente do tema, mas ela não vai entender como um ser humano. O que eu quero dizer com isso? Ela não interpreta como você, ela não tem a mesma capacidade, ela não tem a capacidade crítica que você pode ter. Só beber água aqui, gente. A inteligência artificial, ela não tem a capacidade crítica que a gente tem, a capacidade de interpretação que a gente tem, ela não tem a mente humana. Então, ela não vai desenvolver o seu trabalho, ela não vai substituir a sua postura de pesquisador. Só seu áudio está ligado, professora? Ou que você vai contribuir? Eu vou falar sobre uma coisa chamada viés. A inteligência artificial, ela é permeada por uma coisa chamada viés ideológico. Como ela é composta por banco de dados, quem produz esse material que sustenta a inteligência artificial? São pessoas de classes dominantes, são pessoas que têm autoescolaridade, são pessoas que, na maioria das vezes, têm a pele branca. Então, um exemplo negativo dos viés da inteligência artificial é quando poder fazer análise de currículo. Normalmente, eu fiz uma formação disponível no site do AVAMEC sobre os viés, sobre inteligência artificial na educação, e um dos problemas que eles citavam como um erro que a inteligência artificial comete por conta dos vieses é quando ela é utilizada para seleção de currículo. Há uma tendência, e aí foi feito um estudo mostrando que, se você colocar uma empresa de RH, fazer uma seleção de currículo, ela vai escolher homens brancos e de alta escolaridade para os cargos que supõem-se serem de gestão, de direção. E mulheres, negros, pessoas grávidas não, né? Mães de família, normalmente já são descartadas do processo de avaliação daquela vaga. Então, é um viés que vai determinar a escolha de um aspecto ou outro. Se eu tomar como verdade absoluta tudo que a inteligência artificial diz e não considero o aspecto humano, eu vou cometer um erro. Por isso que a Mayara deixa bem claro que eu preciso entender que a inteligência artificial, ela não age como humano, porque as perspectivas delas são criadas a partir de probabilidades estatísticas formadas por esses bancos de dados que são compostos pela instituição. Então, eu preciso entender que esse banco de dados, ele não é desprovido de ideologia. Então, o material que eu vou produzir, eu não vou pegar e achar que é tudo neutro, porque não é necessariamente assim. Então, eu preciso entender e fazer esse filtro de que, apesar de ser capaz de gerar conteúdo, ela não tem uma visão humana daquilo que foi produzido. Todo seu. Bom, continuando aqui, existem algumas limitações quanto ao uso da inteligência artificial generativa. E é muito importante a gente se atentar a eles para que eles não venham nos prejudicar futuramente. O que é que pode acontecer quando a gente usa a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela pode inventar dados, né? Como eu mencionei anteriormente, é importante que a gente entenda que ela não vai entender como humano, ou seja, ela não tem a nossa postura de pesquisador. Então, ela pode sim inventar dados que não existem, inventar nomes de teóricos que não existem, dizer que uma pessoa que, por exemplo, é um jogador de futebol, escreveu um artigo que falando de IA na escrita acadêmica, então ela pode inventar informações que não são verdadeiras, e isso pode prejudicar se você confia cegamente nela. Ela pode criar citações inexistentes, então já aconteceu alguns casos, né, tem casos em que o aluno somente pediu para ela desenvolver um artigo, por exemplo, e ele inventou, no momento de fundamentação teórica, citações de pessoas que nem existem, ou pessoas que existem, mas que não têm relação nenhuma com aquilo que foi escrito, que nem são estudiosos da área em questão. Então, isso pode acontecer. No momento em que você pede para que a IA faça o trabalho por você, e você não coloca a sua análise crítica, você não se posiciona como um pesquisador e entende que ela não te substitui, ela não substitui a sua postura de pesquisador e realmente fazer o seu trabalho,
acontece isso, você confia cegamente que ela vai fazer aquilo ali perfeitamente e acaba entregando um trabalho para o seu avaliador com citações que foram inventadas. Então, isso pode acontecer quando você usa ela de forma antiética. Ela pode gerar textos superficiais. Se o seu professor, o seu avaliador pedir um artigo de 10 páginas e você colocar lá na IA que você precisa de um artigo de 10 laudas com um tema X, ela pode até desenvolver ele para você, mas ela não vai te entregar um artigo com citações, né, com referências que realmente são verdadeiras, que realmente são pertinentes para o seu trabalho. Ela pode inventar essas informações, esses dados, e muitas das vezes, né, a inteligência artificial, os textos são genéricos, né? Por isso é muito importante que, apesar do uso, a gente tenha esse cuidado de o conteúdo que foi gerado, a gente não confie totalmente nele e coloque a nossa própria interpretação, a nossa própria forma de escrever, o nosso próprio estilo linguístico de escrita, porque o texto desenvolvido certamente vai ser um texto mais genérico, mais superficial, não vai ter tanta profundidade científica, não vai ser aquele texto robusto, sabe? Às vezes é um texto assim que repete muitas palavras, coloca muitos sinônimos e não enriquece, não é um texto rico de informações, de argumentos. E pode cometer alucinações, que é basicamente tudo que eu já mencionei aqui. A alucinação é quando a IA ela vai escrever um texto que até parece ser muito convincente para você, mas nesse texto foram inventadas muitas citações, inventados dados, né? Não tem embasamento científico, não tem fundamentação, né? Que seja pertinente, que seja realmente verdadeira. As alucinações, elas vão ocorrer, por quê? Porque ela não valida automaticamente as informações como um pesquisador humano. Como já mencionado, a IA, ela não tem essa postura de pesquisador como eu e você, nós temos, né? Ela não vai visitar dados, né, fontes confiáveis, artigos, livros, teses, enfim, como nós, né? Eu costumo dizer que a escrita acadêmica ela é difícil para todo mundo, por mais que você tenha muita capacidade de escrita ou uma certa facilidade, a escrita acadêmica ela é complexa, ela é difícil, ela demanda muito tempo, muita pesquisa, e a inteligência artificial, você percebe que você coloca lá o seu comando e ela gera o texto em segundos para você. Então, quais são as chances de ser um texto que tenha ali realmente, que seja realmente robusto, que seja realmente um texto profundo, que seja um texto realmente com citações pertinentes? Não tem como isso acontecer. Isso é uma coisa que você, enquanto pesquisador, vai fazer. Ela trabalha com padrões probabilísticos, que foi o que a professora Claudine acabou de mencionar. O que são esses padrões probabilísticos? É como se a inteligência artificial ela escolhesse palavras que geralmente acompanham as outras. Como, por exemplo, quando eu digo para vocês que o Brasil é um país tropical. Viu? A professora Claudine associou que o Brasil é um país tropical, ou seja, uma palavra que a probabilidade de acompanhar a outra é muito grande. Então, a inteligência artificial, ela trabalha muito com isso, né? De completar uma palavra que geralmente acompanha a outra no texto, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com esse padrão de linguagem da inteligência artificial, que é muito fácil de reconhecer. Muitas vezes não é necessário nem um detector de IA para saber que alguém utilizou. Basta a gente bater o olho, né? Usa muito as travessões, né? Usa muito gerúndio, usa muito essa questão dos padrões probabilísticos, né? Palavras que geralmente acompanham as outras. Então, é importante ter esse cuidado, ter esse olhar de pesquisador diante daquilo que foi gerado pela inteligência artificial e não somente entregar para o seu orientador como se fosse você que tivesse feito. Ela pode inventar dados quando não encontra a referência adequada. Pode ser que ela te dê uma referência que realmente existe? Pode, né? Mas tem grandes chances dela alucinar e te inventar dados para você, inventar situações que não existem, inventar nomes que não existem, coisas que nunca foram escritas em livros, artigos, teses, e enfim. Desafios na escrita acadêmica. O primeiro desafio aqui é um que eu acredito que todos nós tememos
quando nós usamos uma ferramenta dessa, né? Principalmente aquele aluno que é lá no iniciozinho da graduação, né? Ele tem esse receio, na verdade, durante toda a graduação, e eu acredito que até depois dela, né? Mas quando se usa a inteligência artificial, a gente tem esse receio, né? O plágio dentro da inteligência artificial, ele não é exatamente um plágio. Por quê? Porque se a IA, ela gera um conteúdo inédito, original, a partir de um conteúdo já existente, pré-existente, então é um texto novo, né? O aluno pode usar o argumento de que professor, orientador, professor ou avaliador, se o texto foi gerado pela IA e ela gera um texto inédito, então não é plágio, porque não é algo que eu encontrei em um outro artigo, em outro trabalho. Mas o que acontece aqui? É um plágio, de certa forma, por quê? Porque é um comportamento antiético, né? Não foi você que escreveu, você sabe que não foi você que escreveu aquilo. Você copiou e colou no seu arquivo, no seu Word, um texto, um trabalho que não foi desenvolvido por você, que não tem a sua validação científica, que você não teve a responsabilidade de autoria em escrever com suas próprias palavras. Então, de certa forma, sim, é um plágio. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A autoria invalidada. O que é ser autor de um trabalho, gente? É justamente isso que eu estou falando desde o início, é você ter a postura do pesquisador, é você pesquisar, você ler, você explorar, você escrever com as suas próprias palavras, você colocar a sua interpretação, o seu estilo linguístico naquele texto, naquele trabalho, qualquer outra coisa que você está desenvolvendo. Isso é autoria, isso é ser autor de algo que você está desenvolvendo. E quando você utiliza a inteligência artificial, a sua autoria ela é invalidada, porque não foi você que construiu aquilo. Como já mencionado também, um outro desafio é a superficialidade, né? Quando o texto ele é genérico, ele não tem aprofundamento, ele não é rico em citações, os argumentos são muito vagos, tem muitos furos na pesquisa. Então, assim, é um outro desafio que você pode enfrentar aí. Dependência excessiva. Isso é algo que nós, principalmente nós, galera aí da licenciatura, na verdade todo mundo, né? Mas a gente não pode ter essa dependência excessiva da IA. Muitas vezes as pessoas usam a inteligência artificial como um psicólogo, como um médico, como um nutricionista, veterinário, enfim. Tem gente que até se relaciona com a inteligência artificial. Para vocês verem como isso mexe com o cérebro da gente. E o nosso cérebro é como se fosse como se fosse o nosso corpo em que a gente precisa exercitar todo dia. Quem treina aí sabe a rotina que é. Então, você todo dia tem que ir treinar alguma parte do seu corpo e o cérebro funciona da mesma forma. Você precisa exercitar ele, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que escrever. Pode ser bom ou não, mas você está tentando, você está ali desenvolvendo, você está buscando conhecimento. E quando você usa a inteligência artificial para tudo, você para de exercitar o seu cérebro, porque você não se dá mais o trabalho de pensar. Hoje em dia, as pessoas, em uma discussão, por exemplo, elas não respondem mais por elas mesmas, elas vão lá na IA e pedem para ela dar uma resposta para a pessoa e manda o texto. As pessoas não pensam mais, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado com depender excessivamente da IA, porque vai deixar de exercitar o nosso cérebro e isso vai afetar o nosso desempenho acadêmico. Plágio e autoria. No contexto da IA, gente, o plágio ele vai acontecer quando o estudante ele apresenta como próprio um texto que ele não elaborou criticamente. Como eu mencionei, o estudante ele pode até dizer para o professor dele que não foi plágio porque é um texto inédito, é um texto original criado pela IA. Mas foi um texto que ele não reelaborou, ele não tem análise crítica dele, não tem a interpretação. Logo, é um plágio, porque não foi ele que desenvolveu. O outro tópico diz exatamente o que eu acabei de mencionar. Não há reelaboração interpretativa. O aluno ele não pegou aquele texto, buscou entender aquilo, buscou fontes para saber se as informações estavam corretas, né? Não pesquisou para saber se aquilo que foi dito realmente coincide com a verdade. Então, ele não colocou a sua forma de escrita, a sua identidade de escrita naquele texto, né? Não há a verificação das informações. Apenas copiou e colou lá na IA, e entregou achando que não ia dar em nada, mas ainda assim configura como um plágio, né, como um comportamento antiético
desse estudante, porque ele não fez nada disso, ele não analisou criticamente, ele não interpretou, ele não escreveu com as suas próprias palavras, ele também não buscou fundamentação para sustentar a pesquisa dele. Mesmo que o texto ele seja inédito, ele não é um texto autoral. Então, o uso incorreto da IA acontece quando você apenas copia e cola o texto gerado por IA lá no seu arquivo e envia para o seu professor. Esse é um uso incorreto e que você precisa ter muito cuidado, porque não foi você que desenvolveu. Então, tem a responsabilidade e a postura de pesquisador de reescrever, de interpretar, de analisar criticamente, de buscar fontes confiáveis, né, de buscar saber se as informações geradas coincidem com a verdade. Você precisa assumir essa postura, tá? Usar a inteligência artificial, gente, é um apoio. Ela funciona como um apoio para você planejar o seu trabalho, para te dar ideias, para otimizar o seu tempo, mas você não pode simplesmente terceirizar a sua responsabilidade, tá? Então, o uso ético da IA acontece quando você usa ela como base, né, como um ponto de partida para a sua pesquisa, para organizar a estrutura do seu trabalho, para te dar ideias, porque é difícil muitas vezes pensar até mesmo num tema, por exemplo, de um TCC. Quem aí já está no processo de fazer o TCC, como é o meu caso, ou já fez, sabe como muitas vezes é difícil a gente reunir as palavras para definir um tema, né, ou então desenvolver o próprio texto. Você pode usar a IA para te ajudar com isso. Usar como base, usar para interpretar, né, o uso ético é interpretar também aquilo que foi gerado e reescrever. É muito importante isso. Muitas vezes a gente tem dificuldades, eu também passo por isso, de encaixar ali um parágrafo que acompanha o que foi dito no anterior, né? Às vezes é difícil reunir palavras para isso. Então, você pode pedir o apoio da inteligência artificial para fazer isso, mas tenha consciência de que você precisa reescrever, né? Você precisa ler, entender o que foi gerado e interpretar e reescrever, né? Escrever com as suas próprias palavras. Então, aqui eu trouxe, gente, um exemplo superficial de prompt, um prompt vago. O que é prompt? É o comando, aquilo que você coloca lá na IA, né, o seu comando, para que ela venha gerar o conteúdo para você. Então, um prompt vago, um exemplo de prompt vago é: escreva uma introdução sobre educação inclusiva. Ela vai gerar para você, né? De uma forma ou de outra, ela vai gerar para você. Mas você percebe que colocando um comando como esse, ela vai fazer apenas o que você está pedindo, de forma muito rasa. Então, ela vai te entregar um texto genérico, superficial, um texto impessoal, cujo não tem aprofundamento, não tem a sua análise e sem fundamentação, né? Dificilmente vai ter uma fundamentação ali naquele texto, um embasamento, e isso é você que precisa fazer, porque a IA não vai te entregar isso, né? Então, uma forma de usar isso estrategicamente um exemplo aqui de um prompt mais elaborado. Liste 3 desafios da educação inclusiva, segundo autores brasileiros recentes, para que eu utilize como base na minha introdução. Então, vocês perceberam aqui que mudou completamente de rumo? O prompt, ele pediu para que a IA sugerisse autores brasileiros, né? Então, aqui o prompt, a pessoa que utilizar vai manter a sua postura de pesquisador e vai pedir um apoio, um auxílio, né? Vai se manter ali dentro da pesquisa, usando a IA para otimizar o tempo, porque não vai ter esse trabalho de ir lá no Google Acadêmico, no Cielo, e digitar lá palavras-chave e vai procurar até achar aquilo que realmente está precisando. Então, utilizou aqui de uma forma que otimiza o tempo e que já entrega ali para você aquilo que você está buscando, aquilo que você está precisando para escrever a sua introdução ou qualquer outro tópico do seu trabalho. Então, isso aqui é um exemplo de prompt que vai te ajudar, né? Uma forma de usar estrategicamente a inteligência artificial. Então, o que é que você pode fazer, né, usando a inteligência artificial de uma forma estratégica, de uma forma ética? Ela vai te ajudar organizando os tópicos do seu trabalho, né, sugerindo uma estrutura para o seu trabalho, que é algo que às vezes a gente se depara e tem dificuldade, né? Como é que eu vou organizar esse trabalho? O que é que vai ter em cada tópico?
quais vão ser os subtemas que eu vou abordar na minha fundamentação teórica. Então, a inteligência artificial ela é uma ótima ferramenta para te apoiar com isso. Ela ajuda também na revisão do texto, é algo que eu uso bastante, a inteligência artificial, para me apoiar com a revisão, porque ela pode sugerir ali para mim, de repente, algum furo na pesquisa, algo que eu preciso preencher ali, né? Ela levanta também ideias iniciais, então você está sem ideia para saber como é que você vai delimitar aquele assunto ou aquele tópico, então ela vai ali te sugerir, né, levantar ideias para você. Então, ela pode fazer tudo isso aqui, tá, gente? O que ela não pode é fazer o trabalho completo por você, ela não vai te entregar um trabalho completo, coerente, fundamentado, isso é uma coisa que você vai ter que fazer, mas ela vai servir como esse apoio para você planejar o seu trabalho e ali te apoiar, né, conforme você for fazendo, como eu disse, de repente não sabe como desenvolver um parágrafo, ela pode te auxiliar, mas você precisa colocar ali o seu estilo linguístico, você precisa reelaborar aquele parágrafo com as suas próprias palavras. Passar. Aqui eu tenho outros exemplos de prompts de comandos para vocês colocarem na inteligência artificial. E um deles diz assim: organize a estrutura do meu trabalho em introdução, desenvolvimento e conclusão. Como mencionado, vocês podem usar a IA para isso, para pedir que ela organize a estrutura do trabalho de vocês. Às vezes você é um aluno de início de graduação e não sabe a estrutura de um artigo, né? A IA ela é ótima para esclarecer isso para você. Você coloca lá esse comando aqui sugerido e ela vai organizar a estrutura para você e vai deixar bem esclarecido ali tudo que precisa ter no artigo, né? O outro prompt, reformule esse trecho mantendo o sentido original. É um prompt que eu utilizo muito. Por exemplo, no semestre passado da faculdade, eu estava escrevendo meu projeto de TCC. E alguns materiais que eu utilizei para leitura e usar para fundamentação teórica, algumas coisas eu tinha muita dificuldade de interpretar. Então, a inteligência artificial ela foi uma ótima aliada nesse momento, porque eu copiava o trecho, o parágrafo, enfim, e copiava lá e pedia para ela reformular aquele texto, né, mantendo o sentido original dele, mas facilitando a linguagem para que eu pudesse interpretar de uma maneira mais fácil. Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer também, até mesmo para quando vocês forem desenvolver, né, reescrever para colocar no próprio trabalho de vocês. O outro tópico é: sugira possíveis temas para TCC sobre o uso da IA na formação docente. Então, você, às vezes, como foi no caso da minha turma no semestre passado, nós até sabíamos ali o que trabalhar no TCC, mas tínhamos dúvida de como formar aquilo dentro de um tema, né? Então, eu mesma utilizei a inteligência artificial para a área que eu escolhi pesquisar, para poder formar o tema do meu TCC, né? Então, ela pode te apoiar nisso aí também, tá? Em desenvolver temas para os seus trabalhos, temas para o seu TCC, enfim. E o que não pode, né? Quando você for utilizar a inteligência artificial, ela não vai poder substituir a sua autoria, né? Você precisa manter a responsabilidade autoral do seu trabalho, inventar citações. Não peça para que ela faça isso, porque é uma postura muito antiética, pedir para que faça, e você também vai se prejudicar, porque no momento em que seu orientador, seu avaliador se deparar com o seu trabalho, for ler o seu trabalho, ele pode reconhecer, sim, que aquilo foi algo inventado, né? Confiar cegamente na inteligência artificial. Nós entendemos hoje que ela alucina, ela cria, ela inventa, ela entrega textos superficiais, então você não pode, de modo algum, confiar cegamente nela, né? Depositar a sua confiança totalmente, porque isso pode te prejudicar. Entregar texto pronto sem revisão. Se você sabe que você pode usar ela como um apoio, você usa ela para revisar o seu texto, como eu mencionei, para saber se de repente falta acrescentar algo, se tem alguma lacuna na sua pesquisa, se você pode acrescentar algo, se algum tópico, se você pode acrescentar mais um tópico para desenvolver mais texto, enfim, tem N possibilidades. Então, você não pode entregar o seu texto sem fazer uma revisão e utilizar a IA para isso é uma ótima opção.
exemplo antiético. Eu trouxe aqui um exemplo antiético de como alguém que não está usando de forma ética a inteligência artificial. Cria uma citação de Michel Foucault sobre IA. Quem é da Letras aí já ouviu muito esse nome, né, professora Claudia? Michel Foucault é da era da IA, gente? Não, né? Michel Foucault é um filósofo bem ancião, que já não está mais nem vivo, entendeu? Então, toda essa tecnologia da internet, inteligência artificial, ele nem acompanhou, ele nem estava mais aqui. Então, vocês não podem usar dessa maneira, né? Pedir para que a IA ela invente citações para vocês, porque muitas vezes alguns estudantes, alguns alunos têm preguiça de pesquisar, né, referências, citações, então é importante ter esse cuidado e jamais, em hipótese alguma, pedir para que a IA invente para você citações, gente. Não podem fazer isso, porque justamente ela vai inventar algo que não existe, algo que não tem relação nenhuma, algo que pode até colocar nome de pessoa que existe, mas que não tem nada a ver com aquele assunto, né? E isso vai comprometer a sua credibilidade. Credibilidade de nós, enquanto estudantes e pesquisadores, gente, na academia é muito importante. Então, a partir do momento em que você faz isso, você acaba comprometendo a sua credibilidade com o seu avaliador e com qualquer pessoa que se deparar com qualquer pessoa que for avaliar o seu trabalho. Então, compromete a sua credibilidade fazer isso aqui, usar de forma antiética, como, por exemplo, pedir para que ela crie uma citação para você. E aqui nesse slide eu trouxe algo para vocês, uma ideia que é algo que eu gosto muito de fazer antes de entregar por retrabalho, que eu sugiro que vocês, se tiverem com um caderninho aí, né, vocês podem também anotar e depois fazer uma arte no Canva, imprimir, colar lá no cantinho de estudo de vocês, ou então deixar na própria nota do celular também, enfim. Fazer um checklist antes de entregar o trabalho de vocês, tá? Antes de entregar o seu trabalho, vocês devem questionar algumas coisas. E a primeira delas eu compreendo tudo que está escrito? Uma vez que você utiliza a inteligência artificial generativa para escrever o seu trabalho, como apoio para você escrever o seu trabalho, é importante que você compreenda tudo aquilo que foi, que você desenvolveu utilizando ela, né? Consultou fontes confiáveis para saber se as informações são verdadeiras? Você compreende de fato, você realmente interpretou tudo que foi desenvolvido ali? Você compreende todo o conteúdo? É importante que você se questione isso, porque, por exemplo, se você usou para desenvolver o seu TCC e a sua banca te faz uma pergunta, dependendo da pergunta, porque às vezes a gente realmente não sabe responder algo, né? Mas é importante que você saiba responder uma pergunta básica sobre o teu TCC, sobre o teu TCC. Então, é o mínimo que você pode fazer, né? Saber ali todo o conteúdo que está presente no seu trabalho, usando a inteligência artificial, ou não também, né? É importante que você compreenda tudo que está escrito. Esse texto, ele reflete as suas ideias, ou seja, ele tem a sua identidade de escrita. Ele foi realmente escrito por você, você desenvolveu aquilo, por mais que tenha reelaborado a sua escrita usando a inteligência artificial, por mais que você tenha reescrito com as suas próprias palavras, aquilo ali reflete as suas ideias, você reescreveu com as suas palavras o texto, ou você só copiou e colou, né? Então, é uma pergunta que você pode se fazer aí. Você verificou as fontes? Você procurou por citações realmente verdadeiras? Ou se aquilo que foi gerado realmente é verdade? Foi escrito por alguém? Foi escrito por algum estudioso, algum autor? Você tem como validar cientificamente aquilo que está presente no seu texto? Então, vocês podem estar fazendo esses questionamentos aí antes de enviar o trabalho de vocês, né? Fazer toda a revisão e analisar se tudo isso aí está ok. Fazer realmente o checklist. Bom, como manter a originalidade? Acredito que é algo que todos nós aqui queremos saber, né? Se eu posso usar, se eu sei que eu posso e devo usar a inteligência artificial, como é que eu vou manter a minha originalidade usando?
Então, para manter essa originalidade, você vai usar a IA como um ponto de partida para desenvolver o seu trabalho. Ela não vai desenvolver com você. Ela vai te auxiliar no planejamento, ela vai te apoiar, ela vai te sugerir, ela vai te ajudar a organizar o seu trabalho, ela vai te ajudar a formar o tema do seu trabalho, do seu TCC, enfim, mas é importante que você entenda que você que é o autor. Então, para manter a originalidade de escrita, você vai usar ela como um ponto de partida para desenvolver o seu trabalho. Reescrever com a sua identidade, né, com o seu estilo linguístico, com a sua forma de escrita. O professor, quando ele lê o seu trabalho, ele sabe, quando, por exemplo, você faz uma prova presencial, ele sabe a forma que você escreve, ele reconhece o jeito, ele conhece a sua escrita. E aí você faz um artigo para ele, um ensaio, ou uma crítica de algum livro, de alguma obra, enfim, e você entrega algo que você só copiou e colou da inteligência artificial, ele vai saber que não foi você que fez. Comparando, existe uma distinção muito grande de linguagem, e a gente sabe que a inteligência artificial tem um padrão de linguagem. Então, é importante ter esse cuidado, manter a sua identidade de escrita, tá? Entender que você precisa ser o autor do seu trabalho, você não pode terceirizar isso. Consultar fontes reais, né? Consultar autores, citações, livros, teses, enfim, coisas de pessoas, né? De figuras que realmente escreveram e publicaram livros, e enfim. Então, você precisa consultar fontes reais e confiáveis. Acrescentar a sua interpretação, né, que já parte aí da sua escrita de identidade também, é você acrescentar a sua interpretação sobre aquele conteúdo, tá? Então, usar a inteligência artificial, ela não vai comprometer a originalidade do seu trabalho. Ela não é uma vilã, tá? Mas ela também não é nenhuma mocinha. Como foi perguntado lá no início, vocês consideram ela uma ameaça ou uma aliada? Vocês disseram que consideram uma aliada, mas se usada de forma incorreta, né, de forma antiética, ela pode ser uma grande ameaça para você. Então, ela não compromete a originalidade do seu trabalho, a sua originalidade. O que vai comprometer é você abdicar da sua autoria. É você passar a responsabilidade da sua autoria para a inteligência artificial e entregar o texto como se fosse seu. Isso, sim, vai comprometer a originalidade do seu trabalho. Considerações finais. A inteligência artificial generativa representa uma transformação no modo como nós produzimos o conhecimento. Então, a inteligência artificial, ela é algo que está aí, é algo novo, né? É algo que já está sendo muito estudado, mas é algo muito recente. No início da minha graduação mesmo, eu nem sabia da existência. Eu estou no 8º período do curso de letras, até o 3º período eu nem sabia o que era inteligência artificial, então é algo realmente muito novo, né? E é algo que está embutido no nosso cotidiano, nas nossas vivências, e não tem mais como tirar. O que a gente pode fazer é buscar meios e dinâmicas de usar isso de forma ética, né? Então, ela veio para transformar a forma como nós vamos produzir o nosso conhecimento, e nós precisamos usar isso de uma forma sábia, né? De uma forma benéfica para todos nós. No entanto, sua utilização no contexto acadêmico exige consciência ética. Você precisa ter essa consciência do uso ético da inteligência artificial, manter, a sua postura crítica, responsabilidade autoral, que foi muito mencionada aqui. Vocês precisam manter essa responsabilidade, essa postura de pesquisador. Vocês precisam ter compromisso com a veracidade científica. Se tudo que está no seu texto, ele coincide com a verdade, ele é realmente algo que confere ali, que é realmente algo fundamentado, né, cientificamente. E a tecnologia, ela pode otimizar o processo, como eu mencionei, né? Ela pode otimizar o seu tempo, ela pode ser uma facilitadora, né? No sentido de que vai te apoiar, vai te ajudar, te dando ideias, pode te ajudar também a construir parágrafos quando você tiver alguma dificuldade, mas a construção do seu conhecimento, né, é sua responsabilidade. A construção do conhecimento continua sendo humana. Agora, eu vou tecer alguns comentários para poder a gente encerrar.
e eu vou mostrar o ChatGPT aqui para poder mostrar para vocês. Quando a gente falou de IA generativa, nós focamos de uma forma bem ampla, porque eu disse para vocês que o objetivo dessa oficina era mais inicial. Só que eu preciso entender que, e aí eu passo a palavra, faço a reflexão para vocês. Por que eu preciso utilizar a inteligência artificial generativa? Porque eu não sei escrever, eu tenho dificuldade de escrita, porque eu não sei fazer aquilo que o professor está me passando. Só que se eu sempre for recorrer à inteligência artificial para fazer uma coisa que eu não sei, em que momento eu vou aprender? Por que eu utilizo a inteligência artificial? Para facilitar a minha vida, porque é mais rápido, porque é mais eficiente. Sim, mas o trabalho acadêmico e científico, ele não é para ser rápido e eficiente. Ele demanda labuta, ele demanda dificuldade. Você precisa ler o texto original. Você não pode pular a etapa de leitura. E ler demora, ler demanda, ler texto científico não é a mesma coisa que você ler uma revistinha da Turma da Mônica. Então, por mais que a inteligência artificial possa te fornecer um resumo, tudo pronto, daquele artigo que foi publicado de 20 páginas, isso não te tira da responsabilidade de ler o texto original, porque aquela leitura, ela vai desenvolver habilidades que são essenciais para o seu desenvolvimento cognitivo, social, profissional. Então, pedir para a inteligência artificial fazer algumas coisas que podem facilitar a tua vida, vai te deixar com algumas deficiências em coisas que você precisa aprender, que você precisa viver. A leitura faz parte da vida acadêmica, a escrita faz parte da vida acadêmica, a produção de artigo, de resenha, de resumo, de fichamento faz parte da vida acadêmica, e aí você se coloca numa posição de que, eu vou pedir para a inteligência artificial fazer para mim porque é mais fácil. Sim. E aí você perde de aprender a desenvolver seu senso crítico, a sua habilidade de escrita, a sua capacidade de desenvolver coesão e coerência. Para se aprender, é preciso praticar. Isso serve para muitas coisas na vida. Um instrumento musical, uma habilidade física. E as habilidades cognitivas, elas também demandam de treinamento para que você se desenvolva. Se eu entendo isso, mas ainda assim eu opto por utilizar a inteligência artificial, talvez eu tenha que rever os meus valores éticos. Se eu entrei na universidade, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que escrever, eu sabia que eu tinha que ler muita coisa. E eu não posso ser um profissional formado só para partir de resumos. Entrei no primeiro período, o professor passou 10 textos. Vou jogar na inteligência artificial e vou ter todos os resumos. Você vai ser um profissional medíocre porque a sua leitura vai ser mínima. Imagina você vê a sinopse de um filme. Quando você termina de assistir o filme, você diz assim, nossa, mas a sinopse não consegue captar nem a metade do que o filme se propõe. Ou então, eu li pensando que era uma coisa, na hora que eu fui assistir, não era exatamente isso. Isso acontece também com os textos acadêmicos que nós resumimos pela inteligência artificial. Isso acontece também quando a gente pega um resumo de um livro condensado, achando que você tem domínio do texto original, e nunca vai ter. Porque além de você ter o conteúdo do texto original, você também vai ter as noções estilísticas daquele autor, as construções linguísticas daquele autor. Você vai aprender como é que se constrói um bom parágrafo, onde é que o autor está colocando vírgula sempre, como é que ele divide os parágrafos. Isso a gente só adquire lendo o texto original, porque o resumo é aquele mesmo padrão. São 30 linhas, 40 linhas, sempre aquele texto com aquela mesma estrutura. E eu preciso ler textos diferentes da academia para desenvolver a escrita, porque senão eu vou ter sempre a mesma dificuldade e usar sempre a justificativa de que eu não consigo escrever um bom texto porque eu não me familiarizo com esse tipo de escrita. Outra coisa muito importante, existem várias inteligências artificiais, e a gente começou dizendo que a mais popular é o ChatGPT. O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial mais genérica. Pode ser utilizado de forma específica? Pode, mas hoje o mercado tem crescido muito, especialmente no ramo da escrita acadêmica. Então, a gente tem milhões de páginas na internet hoje falando sobre inteligências artificiais generativas específicas para a produção de textos acadêmicos. Nas próximas oficinas a gente pode falar isso conforme vocês solicitem aí no formulário. Mas, por exemplo, a Perplexity, que eu tenho dificuldade de falar esse nome, estava dizendo ontem, a Manus, tem uma que faz análise de artigos científicos e enumere, faz análises comparativas. Então, existem inteligências artificiais específicas para trabalhar com textos acadêmicos, e existe aquela que é popular, que é o ChatGPT, que está disponível para todo mundo.
Aqui eu vou mostrar um exemplo de inteligência artificial, ChatGPT, justamente porque essa é uma oficina inaugural, mais inicial. Então, eu vou aqui colocar a minha página para vocês, para compartilhar, porque eu quero que vocês saiam daqui aprendendo duas coisas específicas sobre o uso de inteligência artificial em relação ao ChatGPT. Aqui eu estou na minha página inicial, vocês já sabem o que é prompt, sabem que é o comando, e aí, o que eu vou fazer? Criei o meu perfil, utilizando o meu Gmail, utilizando a minha conta de e-mail, na conta da OpenAI, que é a empresa que gerencia a inteligência artificial do ChatGPT. Eu vou clicar bem aqui no meu login e vai aparecer as configurações, certo? Vou clicar em configurações e vou nessa primeira controle de dados. Ó, vi aqui em controle de dados. Bem aqui tem a opção, melhorar o modelo para todo mundo. E aí eu vou deixar essa opção desativada. Por que eu vou colocar essa opção desativada, Claudine? Porque todas as informações que eu colocar ao meu respeito, o ChatGPT não vai ter direito de compartilhar no seu banco de dados coletivo. Então, se eu estou fazendo uma dissertação e uma tese, eu estou colocando dados nessa inteligência artificial, então é bom eu me precaver. Se eu estou fazendo uma monografia com um tema mais inédito, é bom eu desmarcar essa opção, porque significa que ele não pode colocar aquelas informações e utilizar como modelo para as outras construções posteriores que novos usuários podem solicitar. Essa é a dica número 1 que eu dou para vocês. A dica número 2 que eu quero trazer é que a inteligência artificial, ela pode criar alucinações, foi o que a Mayara estava dizendo. Então, vamos supor aqui que eu vou colocar o prompt, quais são os benefícios peraí. Eu sei, Mayara, por isso que eu deixei parar naquela parte. Quais são os benefícios e os desafios de utilizar a inteligência artificial na escrita acadêmica? Vou colocar aqui. Quais são os benefícios e os desafios? Desafios. Esse aqui é um prompt bem genérico, certo? Uma pergunta simples. Prompt é o comando, é a pergunta que você faz para a inteligência artificial para ela solicitar e dar a resposta que você quer. Em vez de eu só colocar na setinha e obter a resposta, eu vou clicar nesse mais aqui, certo? E vou colocar no mais de novo e colocar pesquisar na web. Por que eu vou fazer isso? Porque as respostas que serão fornecidas serão buscadas em sites disponíveis na web. Então, as alucinações podem diminuir nesse caso. Eu não tenho como afirmar categoricamente que ela não vai criar alucinações, mas a chance de ter alucinações é menor. Então, essa é uma forma de eu me respaldar para evitar que a IA responda com alucinações, com respostas criadas a partir daquilo que eu perguntei. Então, quais são os benefícios? Aumento da produtividade, apoio na qualidade e organização, apoio a falante de outras línguas, né, porque ajuda no processo de tradução, e estimula a criatividade e a ideação. Quais são os desafios e os limites? Risco à integridade acadêmica, dependência excessiva, isso foi um dos temas que a Mayara abordou, geração de conteúdo impreciso, aqui o nome alucinações, questões éticas e de autoria e desigualdade de acesso. Muita gente tem acesso à inteligência artificial, outras nem tanto. Quais são as implicações pedagógicas? Deixa eu ver aqui. A questão da integridade científica, porque tem que ter validação dos dados, e a formação crítica, porque a IA ela pode ser um apoio, ela pode te apoiar, pode te auxiliar, mas ela não pode ser a protagonista do teu processo de formação acadêmica. E aqui eu tenho um resumo. E se vocês forem ver bem embaixo, ele especifica quais são as fontes. E aí na lateral eu posso clicar de onde foi extraída essa informação. Isso me ajuda na constituição de um trabalho acadêmico que eu preciso de referência. Vejam, é um pequeno ajuste que já vai melhorar o meu processo de utilização da inteligência artificial na produção de trabalhos acadêmicos. E aí eu queria fechar com uma última dica. Normalmente a gente usa a inteligência artificial para produzir um texto acadêmico, certo? Aqui o público-alvo, o objetivo é esse. O que eu preciso de início? Eu preciso entender que todo gênero acadêmico, ele tem uma estrutura. Então, antes de eu pedir para a inteligência artificial fazer qualquer coisa, eu tenho que falar para a inteligência artificial, no meu prompt,
qual é o meu curso de formação, qual é o meu nível de formação e qual é o gênero textual que eu quero que ela me ajude. Eu estou dando aula para a turma de estética e cosmética agora, né? Então, o que eu vou colocar aqui como prompt para exemplificar para vocês? Sou uma aluna de estética e cosmética, curso de graduação. Tenho que fazer uma resenha. E aí eu especifico o meu curso e o nível. Tenho que fazer uma resenha. Qual a estrutura da resenha conforme a ABNT? O que esse meu comando traz? Ele especifica quem eu sou como estudante, que nível de estudo eu faço, porque cosmética e estética pode ser nível técnico. Eu especifico qual é o gênero textual que eu tenho que produzir e também dou como comando a especificação da ABNT. Nós que estamos no ambiente acadêmico sabemos que nós temos que cumprir as normas da ABNT. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho que escrever a resenha, a primeira coisa que eu tenho que saber é quais são os elementos que tem que ter nessa resenha que eu tenho que escrever. Então, eu vou utilizar a inteligência artificial para facilitar e me apoiar nesse processo. Eu não disse para a inteligência artificial fazer a minha resenha, mas eu já sei qual é a estrutura de uma resenha conforme a ABNT. E o que não pode faltar numa resenha? O nome do autor, o título da obra, no caso aqui são os dados bibliográficos, que é a referência, uma introdução, um resumo da obra, uma análise crítica e a conclusão. E aí ele vai me dar a formatação, Arial, Times, fonte, tudo mais, para a gente ir se adequando às regras da ABNT. Ele pergunta se eu quero um exemplo de resenha pronta. Não quer, porque o objetivo da nossa explicação de hoje não é essa. Então, se eu for pedir um prompt, especifico o meu curso, especifico o nível, dou claro qual é o gênero textual em questão que foi solicitado, que eu tenho que construir, e sempre coloco que preciso que esteja embasado na ABNT, justamente porque existem novas formas de outras formas de formatação, como a Vancouver e a APA. Então, fazer isso vai facilitar com que a minha escrita acadêmica e essa utilização da inteligência artificial seja mais eficiente. Para finalizar a nossa apresentação, eu vou colocar o último slide aqui da nossa oficina. E aí eu devolvo a palavra a Mayara. Está aparecendo, está aparecendo. Está carregando. Pronto. Professora, o que você acabou de dizer, inclusive eu acabei de colocar no chat, que é exatamente você personalizar a inteligência artificial que você está usando para que você tem o objetivo de utilizar para desempenhar os seus trabalhos, né? Você colocar ali a sua graduação e personalizar mesmo ali, porque ela vai começar a gerar conteúdos para você com base, né, naquilo que você estuda, né? Conteúdos voltados, claro, para a academia, né? Ela vai desenvolver ali, ela vai gerar para você conteúdos dentro ali da sua área. Então, essa personalização na interface ali da inteligência artificial é muito importante. Somente para complementar aí a fala da professora. Gente, para finalizar a nossa oficina, eu trouxe aqui uma frase de Bill Gates, que diz o seguinte: a tecnologia é apenas uma ferramenta. Em termos de motivar as crianças e fazê-las trabalhar juntas, o professor é mais importante. O que eu quero dizer com essa frase? É que a gente venha refletir que, embora
nós tenhamos a inteligência artificial como a nossa apoiadora, como a nossa facilitadora, como uma ferramenta que é como ela deve ser utilizada. Nós somos os protagonistas do nosso aprendizado, nós somos os autores do nosso trabalho. Então, a inteligência artificial ela vai te apoiar, mas ela não substitui a sua autoria, a sua forma de escrita, a sua identidade de escrita, o seu estilo linguístico, ela não substitui nada disso. Então, eu quero que vocês finalizem aqui com essa frase, deixando essa reflexão para que vocês compreendam o quanto é importante manter isso, porque todos vocês, eu não tenho dúvida nenhuma de que são capazes de construir excelentes trabalhos, e vocês têm a inteligência artificial para apoiar vocês nisso. Eu quero agradecer, fiquei muito feliz com o número de pessoas que esteve aqui presente, quero agradecer a presença de vocês, a atenção. É uma oficina inicial ainda, né? O nosso e-book também ainda está em construção, foi desenvolvido algo que já é muito, né? Algo muito bom, muito importante, que eu tenho certeza que auxiliaria muito vocês, mas ainda está em processo aí de construção. Com as sugestões de vocês, eu espero que vocês lá nos formulários coloquem sugestões, vai ser ainda mais melhorado, né? Esse e-book que nós estamos desenvolvendo. E é isso, gente. No mais, eu agradeço pela presença e atenção de vocês. Espero que tenha acrescentado em algo aí na jornada acadêmica de vocês, tá? Muito obrigada. Nós agradecemos, eu e Maiara, queria parabenizar a Maiara pela apresentação, pelo material apresentado, pelo material produzido. Nossa primeira oficina de utilização de escrita acadêmica. Espero que tenha sido produtiva a todos, é o nosso anseio como organizadoras, como colaboradoras desse projeto, dessa ideia. O formulário já está na lista já está aqui no chat, vocês podem se inscrever tranquilamente. Podem se... É importante também para os certificados, tá? Vocês responderem. Vale uma carga horária para quem tem que devolver a TP lá no finalzinho do curso. Vocês podem responder esse formulário. A gente encerra aqui a nossa primeira oficina. Contamos com a colaboração e a participação de vocês. Se vocês quiserem postar e marcar a gente no Instagram, isso ajuda a nível de relatório de projeto. Contribui... Com isso, eu encerro a oficina e boa tarde a todos. Muito obrigada. Deixa eu parar a gravação. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima.